Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Douglas Rodrigues do canal Macetes Pedagógicos. Esse canal foi criado com o intuito de oferecer informações rápidas e sucintas para você que está realizando concurso na área educacional, ok? Serão apresentadas informações na área pedagógica e na legislação educacional, de forma rápida, sucinta e direta, ok? Então, eu quero frisar que aqui não vou passar muita teoria, ok? É uma teoria bem sucinta, uma teoria rápida e com palavras-chave, como é cobrado nos concursos em todo o país, ok? Além disso, eu estarei realizando algumas questões de concursos com macetes claros que ajudarão vocês nos seus estudos. Ao final do vídeo, estarei disponibilizando uma lista de exercícios que já está com o gabarito para que você possa treinar sobre esse assunto. Eu espero que isso possa ser útil para os seus estudos, certo? E que isso possa ajudar você no sonho de ser um professor concursado, ok? Bons estudos a todos e vamos lá. Então, o primeiro assunto a ser abordado hoje é o planejamento. Então, aqui eu coloquei uma definição em âmbito geral, eu não citei nenhum teórico, então aqui é uma definição que leva em conta o planejamento escolar, tá? Então, planejamento voltado para atividade escolar. Vamos ler a definição, ó. É todo ato intencional, político e técnico para direcionar as atividades do campo educacional, buscando racionalizar os fins e os meios para conseguir os objetivos propostos. Então, aqui foi apresentada uma definição em âmbito geral. E o que eu quero que vocês percebam? Um termo que é cobrado muito em concurso, quando se fala em planejamento, é o termo racionalizar, que é o quê? Que você vai concretizar alguma coisa, que você vai sistematizar alguma coisa, certo? Então, nas questões, quando se fala em planejamento, aparece muito esse termo racionalizar, ok? Então, já é um indício de que quando aparecer esse termo, provavelmente pode ser uma resposta referente ao assunto, ok? Não esqueça dessa informação. Falou em planejamento, pode ser também o mesmo que planejamento escolar, tá? Então, planejamento ou planejamento escolar, tudo bem? Então, não esqueça, falou em planejamento, lembra que é o planejamento escolar. Não esqueça, é todo ato intencional, ou seja, você tem uma intenção ao realizar o seu planejamento de aula ou o seu planejamento de ensino, ok? Então, é um ato intencional. Não esqueça do termo racionalizar, tá? Aparece muito em concurso esse termo quando se fala em planejamento. Então, aqui nós vamos testar uma questãozinha que fala sobre o assunto, ok? Então, caiu no concurso na banca CESP. Então, vamos lá. Define-se planejamento escolar. Processo complexo de seleção dos conteúdos que deverão ser ministrados em uma aula. Juntamente com a teoria sucinta, eu vou dar alguns macetes de como responder questões de concurso, tá? Segundo as minhas percepções. O que eu quero que vocês percebam? Que nas questões de concurso, tem algumas palavras que dificilmente serão resposta de concurso. Por quê? Porque a gente tem que considerar a educação como algo amplo, algo dinâmico. Então, algumas palavras fará com que a educação, né, se torne limitada. Então, isso não é a intenção da educação. E sim é o quê? Oferecer um processo amplo, integrado, mediado. Então, algumas palavras não serão resposta de concurso. Então, por exemplo, no item A, ó, processo complexo. Então, esse termo já deixa o item errado, né? Isso não é resposta que caberia numa questão de concurso. Então, eu nem continuo lendo. Então, não é um processo complexo. Então, o item A está errado. Letra B. Processo permanente de preenchimento de formulários. Se você for ver esse termo, isso aqui remete o quê? Muito à burocracia. E não é adequado falar que a educação, né, que algo voltado para a escola é burocrático. Então, isso aqui não é resposta de questão de concurso. Vamos ver a letra C? Processo de racionalização, organização e coordenação da ação docente e de articulação da atividade escolar e da problemática do contexto social. Então, se nós formos ver esse conceito, aqui não tem nenhuma palavrinha que está em desacordo. Então, provavelmente a resposta vai ser a letra C. Mas vamos ver os outros, só para ver se a gente encontra alguma coisa que está em desacordo. Letra D. Atividade docente fundamentada nos interesses dominantes da sociedade. Então, esse termo, interesses dominantes, não é adequado para a resposta de concurso, né? Por quê? Porque nós temos que levar em conta toda a sociedade, não apenas os interesses dominantes.
ok? Então, por isso que a letra D está errada. E a letra E, atividade de reflexão sobre temáticas curriculares independente de aspectos econômicos, políticos e culturais. Então, esse termo aqui, ó, independente, né, não está levando em conta o quê? O aspecto econômico aonde o aluno está situado, o aspecto político e cultural desse aluno. Então, isso deixa a questão errada. Por quê? Porque na hora de você planejar a sua aula, na hora de você realizar o seu planejamento, você precisa levar em conta a região em que o aluno está situado. Então, esse termo independente deixa o item E errado. Então, por isso que a resposta ficou a letra C. Espero que você tenha entendido o item, espero que você tenha entendido a questão, ok? Então, agora nós vamos para mais alguns conceitos e aí depois mais algumas questões. Então, vamos lá. Agora, nós vamos falar de dois tipos de planejamento: o planejamento educacional e o planejamento pedagógico. Então, primeiro, o planejamento educacional é a organização da ação para a realização de metas e objetivos educacionais. Olha os macetinhos, feito no Ministério da Educação ou secretarias de educação. Então, aqui já começa características do planejamento educacional, visando o desenvolvimento individual e social por meio da utilização máxima dos recursos disponíveis. É o planejamento mais amplo, ou seja, o de maior abrangência. Então, aqui, o que você precisa guardar sobre o planejamento educacional, que ele é o planejamento mais amplo, ou seja, é o planejamento de maior abrangência. Não esqueça, então, o planejamento mais amplo e de maior abrangência é o planejamento educacional. Mais uma vez, o planejamento mais amplo, ou seja, o de maior abrangência, é o planejamento educacional, tá? Então, não esqueça, o planejamento de maior abrangência é o planejamento educacional. Vamos agora para o planejamento pedagógico. Aqui é o planejamento feito em âmbito geral também, tá? Então, olha só, ajusta o ambiente escolar interno. Então, aqui fala do ambiente interno da escola, né? Como corpo docente, desafios da gestão, infraestrutura e o ambiente escolar externo, seguindo as determinações do Ministério da Educação, assim como um relacionamento com a comunidade local e familiares dos alunos. Deve abordar questões como calendário de eventos, uso da infraestrutura física e tecnológica da escola, projetos interdisciplinares e formação continuada. Em vídeos mais para frente, nós falaremos sobre projetos interdisciplinares, tá? Então, nós vamos falar sobre isso mais para frente nos próximos vídeos. Mas o que eu quero que vocês guardem sobre o planejamento pedagógico? Também é o planejamento feito em âmbito geral, levando em conta o ambiente escolar interno, parte de professores, a gestão da escola, a infraestrutura e o ambiente externo, que no caso é o planejamento educacional, ok? Então, planejamento pedagógico também é o planejamento feito em âmbito geral, ou seja, leva em conta toda a estrutura da educação, tá? Vem a parte interna e a parte externa, ok? Lembrando, o que nós temos que guardar de macete, que o planejamento educacional é o de maior abrangência. Vamos para o próximo. Agora vem o planejamento de ensino, planejamento curricular e o planejamento da escola. Então, vamos falar um pouquinho sobre o planejamento de ensino. Envolve ações concretas e temas que devem ser discutidos por alunos, situações que precisam ser abordadas e vivências a serem proporcionadas no ambiente escolar, entre estudantes, educadores em diferentes direções. Qual é a palavra-chave? Qual é o macete para o planejamento de ensino? É a junção, é a união, ou seja, junta vários planos anuais ou planejamentos curriculares. Então, vamos falar um pouquinho sobre o planejamento de ensino. Considere o seguinte: imagina que você é um professor da área de exatas, por exemplo, ou um professor de física, ou um professor de matemática. E aí o que acontece? Aí nessa escola é feito o quê? É a organização da área de exatas. Então, na área de exatas, vai juntar os planejamentos de matemática, o planejamento de física e o planejamento de química, por exemplo. Então, vai juntar esses 3 planos anuais, esses 3 planejamentos curriculares, e aí nós temos o quê? O planejamento de ensino de exatas. Então, isso é o planejamento de ensino. É a junção dos planos anuais. É a junção de vários planos anuais, ok? Por exemplo, uma escola de tempo integral, vamos considerar o 9º ano. Então, vamos considerar todas as disciplinas do 9º ano. Então, nós vamos fazer o planejamento de ensino do 9º ano. Nós vamos juntar todos os planos anuais, né, das disciplinas do 9º ano,
e vamos juntar em um único documento. Então, aí nós temos o quê? O planejamento de ensino do 9º ano. E assim vale para qualquer série, ok? Então, planejamento de ensino é a junção de vários planos anuais ou planejamento curricular. Tudo bem? Então, essa é a ideia do planejamento de ensino, junta vários planos anuais, ok? Então, planejamento de ensino da área de ciências biológicas. Então, vai juntar o planejamento das disciplinas que compõem essa área. Planejamento de ensino da área de ciências humanas, juntará os planos anuais das disciplinas da área de ciências humanas. Planejamento de ensino do 3º ano do ensino médio, junta os planos anuais das disciplinas que compõem o 3º ano do ensino médio. Ok? Planejamento curricular. Envolve a definição dos assuntos que serão aprendidos pelos alunos durante o ano, além da forma e da ordem como eles serão apresentados. É um plano de ação, é o registro do planejamento das ações pedagógicas para o componente curricular durante o período letivo, também chamado de plano de unidades temáticas, plano anual, que vai funcionar como um guia das atividades, modelo de avaliação. O que nós não podemos esquecer? Qual é o macete? O planejamento curricular pode ser chamado de plano de unidades temáticas ou plano anual, ok? Então, guardem, planejamento curricular também será chamado de plano de unidades temáticas ou plano anual. E o que é o planejamento curricular? É aquilo que o professor irá realizar no ano letivo, ou seja, os conteúdos que ele irá abordar durante o ano. Então, olha só, falou em planejamento curricular, envolve o quê? Os assuntos que serão tratados durante o ano. É o registro e planejamento das ações pedagógicas durante o período letivo. Então, também é chamado de plano de unidades temáticas e plano anual. Ok? Então, o que nós temos que guardar de macete? O planejamento de maior abrangência, o planejamento mais amplo, é o planejamento educacional. O planejamento de ensino junta vários planos anuais. É a junção de vários planos anuais ou a junção de vários planejamentos curriculares. Planejamento curricular é o planejamento dos assuntos, ou seja, é a definição dos assuntos que serão aprendidos durante o ano letivo, também chamado de plano de unidades temáticas ou de plano anual, ok? E por último, o planejamento da escola. O planejamento da escola, ele é chamado de projeto pedagógico ou projeto político pedagógico ou proposta pedagógica, tá? Nós faremos mais para frente também vídeos sobre esse assunto. Então, o planejamento da escola pode ser chamado de projeto pedagógico, projeto político pedagógico ou proposta pedagógica, ok? Então, guardem esses conceitos, tá? Então, aqui tem muito macete, tá? Lembrando, o planejamento de maior abrangência é o planejamento educacional. A junção de vários planos anuais ou de vários planejamentos curriculares é o planejamento de ensino. Planejamento curricular são os assuntos a serem tratados durante o ano. Pode ser chamado de plano de unidades temáticas ou plano anual. E o planejamento da escola é chamado de projeto pedagógico, projeto político pedagógico ou proposta pedagógica. O que eu quero que vocês guardem? Planejamento da escola é diferente de planejamento escolar. Então, planejamento da escola é diferente de planejamento escolar. Ok? Planejamento escolar é o planejamento em âmbito geral, tá? Então, planejamento e planejamento escolar, mesmo conceito. Planejamento da escola é diferente de planejamento escolar, ok? Planejamento escolar é o planejamento em âmbito geral, é a definição do planejamento máximo, e o planejamento da escola é o projeto pedagógico, projeto político pedagógico ou proposta pedagógica, ok? Diante disso, vamos para algumas questõezinhas? Então, vamos lá. Sobre os vários tipos e níveis de planejamento, assinale a alternativa correta. Então, aqui agora nós vamos pôr em prática, né, os macetes que nós vimos nas outras telas, ok? Lembrando, planejamento em âmbito geral é o planejamento educacional. Planejamento escolar é considerado o planejamento dos assuntos a serem realizados durante o ano letivo, ou seja, o plano de unidades temáticas ou o plano anual. Planejamento escolar é o planejamento em âmbito geral, que também pode ser chamado só de planejamento, ok? Vamos tentar? Então vamos lá. O planejamento curricular é o de maior abrangência. O planejamento curricular, ele não é o de maior abrangência. O de maior abrangência é o planejamento educacional. Então, por isso que a primeira está errada.
Não é a primeira. Se colocasse aqui, o planejamento educacional é de maior abrangência, correspondendo ao planejamento que é feito em nível nacional, estadual ou municipal, estaria correto. Mas como ele citou o planejamento curricular, a questão está errada. Letra B. O planejamento escolar é atividade que envolve o processo de reflexão, de decisões sobre a organização, o funcionamento e a proposta pedagógica da instituição. É um processo de racionalização, organização e coordenação da ação docente, articulando a atividade escolar e a problemática do contexto social. Esse item mostra, ou seja, o planejamento em âmbito geral, né? E lembrando que o planejamento escolar, né, e só o termo planejamento, né, indicam a mesma direção. Então, provavelmente vai ser a letra B, tá? E lembrando, ó, o termo aqui, ó, termo-chave, racionalização. Ok? Vamos para o próximo. O planejamento de aula, ou seja, aquele que você faz para um período semanal, um período mensal, né? Então, não falei sobre isso, mas é esse tipo de planejamento, ok? Então, o planejamento de aula envolve a organização das ações dos educadores durante o processo de ensino, integrando professores, coordenadores e alunos na elaboração de uma proposta de ensino, que será projetada para o ano letivo e constantemente avaliada. Então, olha só, o planejamento de aula não é aquele que é projetado para o ano letivo, certo? Aquele que é projetado para o ano letivo é o planejamento curricular, ou planejamento de ensino, ou plano de unidades temáticas. Então, por isso que a letra C, ela também está errada, ok? Então, por enquanto, ainda nós ficamos com a letra B. Letra D. O planejamento educacional é a organização da dinâmica escolar. É um instrumento que sistematiza as ações escolares do espaço físico, as avaliações da aprendizagem. O que nós sabemos sobre o planejamento educacional é o planejamento de maior abrangência. E isso não foi dito aqui, certo? Então, por isso a letra D está errada. A letra E. O planejamento de ensino organiza as ações referentes ao trabalho na sala de aula. É o que o professor prepara para o desenvolvimento da aprendizagem de seus alunos, coerentemente articulado com o planejamento curricular, com o planejamento escolar e com o planejamento de ensino. Então, o que nós verificamos aqui? O que o planejamento escolar é o planejamento em âmbito geral, né? Então, o planejamento de ensino, ele não está articulado com esse tipo de planejamento, porque o planejamento escolar é o planejamento em âmbito geral, né? E se nós formos ver, o planejamento de ensino, ele organiza o quê? Vários planos anuais. Então, é a junção de vários planos anuais. Então, por isso que a letra E, ela está errada, tá? Então, olha só, organiza ações referentes ao trabalho na sala de aula. Na verdade, ela organiza as ações referente a um grupo de disciplinas, né? Porque junta vários planos anuais. Então, por isso que não é a letra E. Então, nesse caso, a resposta é a letra B. O planejamento escolar é a atividade que envolve o processo de reflexão sobre as decisões da organização, o funcionamento e a proposta pedagógica da instituição. É um processo de racionalização, organização e coordenação da ação docente, articulando a atividade escolar e a problemática do contexto social. Ok? Vê se deu para dar uma entendida boa, tá? Então, aqui, lembrando o macete, ó, racionalização, planejamento escolar é o mesmo que o próprio planejamento, tá? Então, aqui é feito em âmbito geral. Lembrando que o planejamento educacional é de maior abrangência, o planejamento de aula é aquele feito para uma aula, uma semana ou 15 dias, ou até mensal. O planejamento para o ano letivo é o planejamento curricular, ou planejamento de unidades temáticas, ou planejamento anual, ok? Vamos para a próxima? Olha o tamanho da questão, mas também é uma questão que ajuda a resolver, né, essas dúvidas sobre os tipos de planejamento. Então, vamos lá. O planejamento é um processo de racionalização, organização e coordenação da ação docente. Então, mais uma vez, ó, racionalização, coordenação e organização da ação docente. Então, novamente, falando que o planejamento envolve o quê? O termo racionalização. Então, cuidado. Então, o planejamento é o quê? É um processo de racionalização. Ok? A escola, os professores e os alunos são integrantes da dinâmica das relações sociais. Nessa perspectiva, relacione planejamento educacional, planejamento da escola ou planejamento escolar, planejamento curricular e planejamento de ensino. Aí aqui envolve, às vezes, algum conceito, mas aqui nessa questão, ó, ela considerou o planejamento da escola
como o planejamento escolar também, certo? E o que eu quero que vocês percebam? Quando falar em planejamento da escola, isso tem a ver com a proposta pedagógica, com o projeto político pedagógico ou com o projeto pedagógico, ok? Então, aqui citou o termo planejamento escolar, mas aqui o que manda é o planejamento da escola, ok? Então, falou em planejamento da escola, lembre, é o projeto pedagógico, projeto político-pedagógico ou a proposta pedagógica. É que tudo depende, né, de como é cobrado pela banca. Mas aqui, lembrando, lembre do termo planejamento da escola. O que nós não podemos esquecer? Que o planejamento educacional é o de maior abrangência. Então, a gente já sabe que esse é o de maior abrangência, então vamos procurar alguma coisa que fala sobre isso? Então, olha só, vamos ver o item 3, ó, também denominado planejamento do sistema de educação, é o de maior abrangência. Pronto, então a gente já sabe que esse daqui é quem? É o planejamento educacional, ó, correspondendo ao planejamento que é feito em nível nacional, estadual ou municipal. Incorpora e reflete as grandes políticas educacionais, certo? Então, a gente já sabe que o terceiro é quem? É o item 1. Então, com isso, a gente já vai o quê? Vamos eliminar alguns itens. Não? Se o terceiro é o item 1, então não é a letra A letra B fica, não é a letra C e não é a letra D. Então, se você souber o macete-chave, você mata a questão, ou seja, rapidamente. Se você conseguiu compreender que o planejamento educacional é o de maior abrangência, guarde, tudo bem que está errado aqui, mas esse aqui foi o erro lá da questão, tá? Então, aqui, ó, planejamento educacional é o de maior abrangência, pronto, você já guarda isso, então você já sabe o que marcar. Então, você já sabe que o terceiro é o item 1. Eu sei que dá vontade de conferir os outros itens, dá vontade de conferir, mas se você tem certeza dessa informação, se você tem certeza que o planejamento educacional de maior abrangência, então marca o item B como resposta, porque é o único que constou essa informação, certo? Não tenta conferir. Eu sei que é difícil, eu sei que a gente quer conferir se os outros estão corretos, mas aqui a gente já guardou na certeza a informação que o planejamento educacional é de maior abrangência. E o único que consta isso é a letra B, ok? Então, isso já é o que? Um indício de que essa é a resposta, certo? Como você tem muitas questões para responder, então cuidado, gente, cuidado. Então, vai para a próxima questão e uma vez que você marcou, gente, procura não voltar na questão, porque se você voltar, você vai ter dúvidas e aí você vai bagunçar a sua cabeça, tá? Isso é uma forma de responder questões de concurso, tá? Tranquilo? Vamos ver as outras só para guardar os conceitos? A primeira, ó, é a atividade que envolve o processo de reflexão de decisões sobre a organização e funcionamento e a proposta pedagógica da instituição. Então, aqui já citou o termo proposta pedagógica, ok? É um processo de racionalização, organização e coordenação da ação docente, articulando a atividade escolar e a problemática do contexto social. Se nós formos ver esse item, falou de proposta pedagógica, planejamento da escola, processo de racionalização, planejamento e planejamento escolar. Então, por isso que ela juntou as duas. Ó. Então, aqui, ó, atividade que envolve o processo de reflexão de decisões sobre organização e funcionamento, e a proposta pedagógica. Proposta pedagógica, planejamento da escola. Racionalização, planejamento escolar. Então, por isso que a primeira é o item 2. Bateu, ok? Vamos ver a próxima? É o processo de decisão sobre a atuação concreta dos professores no cotidiano do seu trabalho pedagógico, envolvendo as situações em constante interação entre professor, aluno e os próprios alunos. Então, aqui o segundo item, aqui ele diz que é o planejamento de ensino. Então, aqui é o que ficou mais adequado, né? De acordo com a resposta que nós marcamos. Mas aí que tá. Às vezes, você fica em dúvida em algum item, mas naquilo que você tem certeza, você já vai marcando, né? Então, aqui, você já conseguiu compreender que a primeira é a 2. Às vezes, você pode ficar em dúvida se esse realmente é o planejamento de ensino. Mas, como você tem certeza que a primeira é o item 2 e a terceira é o item 1, não se preocupa com isso, porque aqui você já marcou a resposta, você já sabe a resposta, ok? Vamos para o próximo? É o processo de tomada de decisões sobre a dinâmica da ação escolar. É a previsão sistemática e ordenada de toda a vida escolar do aluno. Portanto, essa modalidade de planejar constitui um instrumento que orienta a ação educativa na escola, pois a preocupação é com a proposta geral das experiências de aprendizagem que a escola deve oferecer ao estudante através de diversos componentes curriculares.
Então, aqui, ele citou o item como planejamento curricular. Às vezes, você vai ficar, ah, meu Deus, e agora? Será que é? Então, a questão, ela buscou o quê? Colocar algumas informações para fazer com que a gente fique na dúvida. Mas naquilo que você tem certeza, você marca. O que você tem certeza? Que a primeira é o item 2 e que a terceira é o item 1. Ou seja, o planejamento educacional é o de maior abrangência. Guardou essas informações, as outras você tenta ver, mas se você já tem certeza dessas duas, então procura ver qual que tem as duas e aí marca nela. O que pode acontecer é que às vezes tem mais uma alternativa que consta esse item. Mas aqui foi o que não aconteceu, né? A gente viu que o primeiro item é o 2 e que o segundo item é o 3. Então é isso que você precisa verificar. É verificar aquilo que você tem certeza e se atentar a isso. Vai ter dúvidas em outros itens? Pode ter. Mas naquilo que você tem certeza, você conseguiu marcar, então pronto. Vai para a próxima questão. Ok? Seguindo esses passos, pode ter certeza que você vai conseguir ter uma boa pontuação, certo? E a última é o item 3. Então a resposta ficou a letra B. Vamos para a última? Em relação aos aspectos do planejamento, assinale a opção que contenha a correta sequência hierárquica do mais amplo ao mais restrito em relação ao planejamento. Então, aqui agora, ele quer o quê? A questão da hierarquia entre os tipos de planejamento. Então, começa, ó, hierárquica do mais amplo. Então, olha só, o que a gente sabe? Que o planejamento mais amplo, que é o planejamento de maior abrangência, é o planejamento educacional. Então, a resposta tem que começar no planejamento educacional. Então, não é a letra A, não é a letra B, não é a letra C, não é a letra D, olha a letra E. Começou aonde? Planejamento educacional. Pode ver que os outros itens não falam do planejamento educacional como sendo mais amplo. Então, se você tem certeza que o planejamento educacional é o de maior abrangência, é o que é o mais amplo, então você não precisa nem conferir os outros itens. Você já marca a letra E como resposta e vai para a próxima questão. Ok? Vamos ver agora os itens: ó, planejamento educacional, planejamento escolar, planejamento curricular e planejamento de ensino. Isso aqui ele colocou na ordem dele, mas o que a gente precisa saber, que a gente precisa ter certeza, que o planejamento mais amplo é o planejamento educacional. Então, a questão não é você entender toda a teoria, é você saber os macetes. Então, por isso que aqui eu vou procurar dar macetes para você marcar questões rápidas e você ganhar tempo na hora de resolver a sua provinha, ok? Tranquilo? Aqui foi um vídeo inicial, tá? Em que eu resolvi algumas questões e passei uma teoria rápida. Aí eu vou colocar alguns exercícios para você treinar essa parte de planejamento, juntamente com o gabarito. E aí vocês podem estar comentando, tá? Aí nos comentários, tá? Não deixe de seguir o canal. Espero que vocês tenham gostado e que possa ser útil para vocês, ok? Por enquanto é isso. Muito obrigado e bons estudos a todos. Até mais, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.